Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, TCDF, Cargo Auditor de Controle Externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência, 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Banca CESP, SEDF, 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo, não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O quá traz um ditongo, dois sons UA. CESP, TRF, Cargo Técnico, 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. Afim é adjetivo e significa semelhante. Banca CESP, DPEM 2013.
Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item: mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. E tem errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Bancasesp, BNB, 2018. Os vocábulos traz, é e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, é e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancasesp, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, TRT, Técnico Judiciário 2013. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. Item errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra, regra do hiato. Bancasesp, FUB, 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Julgue. A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em a e é? Item errado. É recebe acento pela regra do monossílabo tônico terminado em a, é ou ó. A
recebe acento grave, que marca a fusão de A mais A, fenômeno chamado crase. Banca CESP, FUB 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto. Temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Banca CESP, FUB, Cargo Administrativo, 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP, PGE, Cargo Analista Judiciário de Procuradoria 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos, são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Banca CESP, Telebrás 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Item errado. 3 é monossílabo tônico terminado em E. Está é uma oxítona terminada em A. Logo, são acentuadas, mas por regras diferentes. Banca CESP, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. Item errado. Haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. Banca CESP, MME 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Banca CESP, FUB 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Item errado. Países traz um i tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e, por isso, acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Banca CESP, TJ, Cargo Analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve.
Banca CESP, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP e IBAMA, 2012. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Pó e só estão na regra básica dos monossílabos tônicos, terminação em A, E e O. Céu é acentuada por terminar em ditongo aberto, EL. Logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Militar, 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. São regras diferentes. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E, dentro da regra geral das oxítonas. Observação. Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, TRF, Primeira Região, Cargo Analista, 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto. Memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação. Não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, Câmara dos Deputados, Cargo Analista, 2012. No trecho Monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão
e judaico-cristão. Item errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Banca CESP, Polícia Civil, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação. As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP, cargo diplomata 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, minissaia, contra-regra, antirreflexo. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Vale dizer, a possibilidade de se usar essa técnica tem a ver diretamente com a existência de registros dentários. Item errado. Haver é verbo. Para dizer que algo possui relação com alguma coisa ou pertinência, usamos haver. A possibilidade de se usar essa técnica
tem a ver diretamente com a existência. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, SEDU, cargo professor, 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo, 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros, o termo a fosse substituído por a. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado à distância de alguns metros do automóvel. O a só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, TRF, 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? Item errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade, a respeito da exigibilidade. Banca CESP, PF, cargo escrivão, 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP,
FUNPRESP, Conhecimentos Básicos 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo, não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. A banca apenas pede para trocar a locução com o sentido de por qual motivo, pelo substantivo direto. O porquê, que é o mesmo que o motivo. Não sei porquê. Por qual razão? Não sei o porquê. A razão. Banca CESP, Unipampa, nível médio 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de, aproximadamente, 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porquê separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, PRF, cargo agente administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação: não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Banca CESP, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação: em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação:
No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais!